Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Mais uma vez, nós aqui de forma online iniciamos uma reunião de oração e em seguida o estudo bíblico. Para tal, eu quero começar fazendo uma oração de agradecimento a Deus. Baixe suas frontes e oremos. Deus amado, bendito, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te agradecemos pelas suas misericórdias que são sem fim e de geração em geração a sua fidelidade, ó Pai. Te agradecemos pelo privilégio que temos, ó Pai, de colocar diante de Ti os nossos pedidos, tendo a plena certeza de que o Senhor nos ouve, ó Pai, e executa conforme o Teu querer. É isso que nós te pedimos nessa noite, agradecendo por tudo em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, o capítulo é de número 22, os versos de 6 a 7. Apocalipse 22, 6 e 7. Eu farei essa leitura e você acompanha aí na sua casa. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus de espírito dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aqui mais uma afirmação da volta de Jesus Cristo e nos falando sobre a importância de guardarmos a palavra de Deus até o final. Amém. Agora eu convido que a igreja faça aí na sua casa uma oração a Deus, almejando esse retorno de Jesus Cristo. Sabemos que estas coisas que nós temos passado nesses dias nada mais são do que coisas que estão descritas no livro da vida, na Bíblia. E nós temos a plena consciência de que Deus continua no controle de tudo isso e que só virá ao fim quando o nosso Salvador voltar. Oremos. Deus, a sua palavra nos é clara ao dizer que dentro do seu propósito eterno e soberano, Jesus Cristo voltaria, ó Pai. E que entre a sua primeira e a sua segunda vinda, de que nós passaríamos por dias difíceis, de tribulações, ó Pai, de guerras, de epidemias, de desentendimentos, de esfriamento espiritual, ó Pai. E saber disso, sendo filho seu, nos consola, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor nos inclui neste plano eterno e que essas profecias serão cumpridas e que o Senhor requer que nós guardemos a Tua palavra até o dia final. Te pedimos misericórdia porque somos fracos e que Teu Santo Espírito nos fortaleça para que possamos cumprir, ó Pai, não só o mandamento de Te servir, mas também de anunciar o Teu Evangelho até que Jesus, o nosso Salvador, volte. Em nome dele que nós te oramos. Amém. Agora nós cantaremos o hino de número 130. Hino 130 é um hino muito bonito que fala sobre a oração. Oração ao Senhor. Senhor, minha oração.
Tendo cantado esse hino, agora nós teremos um momento onde você na sua casa irá fazer 3 orações. Se tiver mais de uma pessoa assistindo, cada uma faça por um tema. Se apenas uma, ore por esses 3 motivos. O primeiro motivo, eu queria que você orasse pela pandemia como um todo, para que seja encontrada uma vacina para o tratamento, algum medicamento que possa amenizar os sintomas, e que em breve nós possamos voltar à vida normal, inclusive nos reunindo aqui na igreja para aprender do nosso Deus e cultuar o Senhor. O segundo motivo é pela crise econômica que o nosso país já vinha passando e que agora nós sabemos se agravará, né? Essa crise pós-pandemia, para que Deus guarde, nos livre, os irmãos empregados, também aqueles que ficaram desempregados para que possam encontrar sustento. E o terceiro motivo é pela nossa igreja, que Deus esteja capacitando toda a liderança, confortando os irmãos neste momento e nos abençoando, independente da condição em que estivermos. Façamos essas 3 orações agora. Tendo já orado aí na sua casa, eu farei uma oração antes do estudo, que será trazido pelo nosso seminarista, presbítero Stefano. Pai bendito, nós te pedimos iluminação para entendimento da tua palavra, para que possa ser, ó Pai, clareado através desse estudo que o Senhor quer nos ensinar. Te pedimos que use como instrumento o seminarista Stefano e que tudo que ele venha a falar seja de ti e que esses ensinamentos, ó Pai, possam servir para a nossa compreensão da tua palavra e vivência. Em nome de Cristo que te pedimos. Amém. Boa noite, meus irmãos. Essa quarta-feira, Deus abençoe aos amados e que retornemos logo, né? Vamos orar ao Senhor para retornarmos até a casa do Senhor, para juntos adorarmos, né, a Ele, e também pela questão da pessoalidade, né, de estar pessoalmente. Isso é muito bom. Então, vamos orar, começar com uma oração antes do estudo. Senhor, nosso Deus, te agradecemos pelo dia, pelo teu cuidado, agradecemos a Deus pela oportunidade de falar do Senhor, que o Senhor edifique a nossa vida e nos dê força, Senhor Deus, para lutarmos dia a dia. Guarda-nos, ó Deus, pelo teu poder, ajuda-nos, ó Deus, dá-nos iluminação para entender a tua palavra e colocá-la em prática. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nós, nesta noite, iremos estudar, falar um pouquinho sobre Apocalipse, o livro de Apocalipse, verso a verso. Então, nós começaremos aí a cada perícope, né, a cada divisão de Apocalipse, tratar ponto a ponto. Então, começaremos aí Apocalipse, verso a verso, pacificando o coração dos atribulados. Pacificando o coração dos atribulados. Esse é um tema propício para o livro de Apocalipse, porque as questões de tribulação, de perseguição, foi muito forte e ainda continua sendo forte, vivenciado aí no mundo atual, né? Tanto no mundo
dos primeiros cristãos, como o nosso mundo hoje, mas não do mesmo nível que foi naquele contexto da necessidade da carta do próprio Senhor Jesus enviar às igrejas para consolá-las, né? Consolar aos irmãos a perseguição que eles estavam vivenciando. Então, nós aí temos um cronograma. Nosso cronograma a parte 1 é a introdução, a humildade amplia o conhecimento e o contexto histórico. Então nós vamos aí, a primeira parte nossa de estudo é a introdução, a humildade amplia o conhecimento e o contexto histórico. Então, a introdução aí, né, sobre o livro que nós iremos começar a estudar, fala sobre para aqueles que creem em Jesus, a sua palavra é a fonte de segurança. Então, para aqueles que creem em Jesus, a sua palavra é a fonte de segurança. Enquanto peregrinamos, tenhamos prazer e satisfação nas suas promessas. Então, o livro e o estudo, verso a verso, a leitura que nós fazemos corrida da palavra do Senhor, principalmente do livro de Apocalipse, traz satisfação, traz bem-aventuranças, né, pela palavra, e isso edifica o povo de Deus. Isso faz com que venhamos a ficarmos mais fortes, fortalecidos para as lutas dos nossos dias. E olhando para nosso contexto, como é necessário hoje voltarmos à palavra do Senhor e meditarmos segundo o seu querer, né? Então, por isso, esse livro é importantíssimo para nós suportarmos o nosso tempo, suportarmos as nossas aflições e caminharmos no progresso até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, o nosso tema aí, a humildade amplia o conhecimento. Antes de irmos diretamente para o capítulo 1 de Apocalipse, eu quero conversar com os irmãos sobre o versículo Apocalipse 7, do versículo 9 ao versículo 14. Então eu quero falar com os irmãos e meditarmos juntos sobre esses versos. A palavra do Senhor diz assim, Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 9 ao versículo 14. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. Ele viu antes disso os 144, né? A visão do reino, a visão dos selos. Ele aqui está vendo agora o povo de Israel. Está aqui um povo espiritual de Israel, né? Porque ele começa com a tribo de Judá, e Judá da linhagem de Jesus, e vindo, né? Jesus da linhagem de Judá, e essa ligação espiritual. Então, depois que ele viu isto, ele viu também uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? O ancião tomou a palavra dizendo, né? Estes que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor,
tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então até aqui, eu inicio aqui o nosso estudo sobre a humildade, amplia o conhecimento. Meus irmãos, os grandes princípios que nós temos que tomar ao nos encontrarmos com a Escritura é de humildade. Sabe, ninguém melhor do que João, que estava diante esta visão, estava recebendo a revelação direta, estava sendo instruído, e aqui, no caso, o ancião tomou a palavra e fez essa pergunta, mas como João respondeu? Meu Senhor, tu sabes. Ninguém melhor do que João para chegar e falar assim, olha, isso que está acontecendo é isso, esses povos são tais, essas nações são essas. O contexto anterior do 1 ao 8 nos mostra o povo da aliança, mas também o povo que é selado pelo Senhor, mas também mostra o povo gentil que foi introduzido com Cristo, foi introduzido com o colegiado apostólico. As cartas foram enviadas para esses gentios. Então, quem são? João vai com humildade dizer, olha, tu sabes. Ele era quem melhor poderia responder. Não digo isso, o que eu quero dizer com isso, na verdade? Quero dizer que a humildade, a questão de quem estava muito à frente de nós, que mesmo na hora que foi questionado, ele respondeu com humildade, tu sabes. Nós também temos que nos encontrar com o livro de Apocalipse com humildade, com toda a Escritura com humildade, e entender que o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, ela é muito maior do que nós. Sabe, para se chegar a algum conhecimento de Deus e de nós mesmos, é necessário primeiro admitir que somos limitados. Meu Senhor, tu o sabes. Sabendo que a arrogância é abominável ao Senhor. Quando nós olhamos para Provérbios 6, do 16 e 17, versículo 16 e 17, nós vemos que Deus abomina, e abomina a altivez, a arrogância, a prepotência, e isso foi onde precipitaram muitos, né? E nós hoje não podemos cair nessa falácia, cairmos nessa arrogância de que acharmos que vamos compreender as Escrituras pelo todo, ou totalmente, nós passaremos a eternidade conhecendo. Então, quando nós chegamos a esse texto, chegamos ao livro, nós abordaremos perspectivas, minúcias, algumas perspectivas, não todo. Nós não conseguiremos abordar o todo, porque a maravilhosa graça do Senhor em se revelar é revelar um conhecimento infinito. O Senhor é infinito, e como alguém finito como nós, podemos adquirir tal conhecimento se o Senhor não nos iluminar por meio do Espírito Santo. Então, tenhamos humildade e nesse estudo, propriamente dito, sobre Apocalipse, aprendamos com humildade, com reverência, com temor ao Senhor, como servos, como João, que é um servo do Senhor. Aprendamos para crescimento, para edificação da igreja, não para intrigas, para discussões, mas para aprofundamento do amor de Cristo, para vencermos juntos, para a humildade, para o crescimento da irmandade, da fraternidade, de todo o caráter cristão que nós devemos desenvolver. Por isso é importante começarmos com humildade,
primeiro ponto do nosso estudo tem que ser a humildade. Por isso, peço que feche seus olhos, nós vamos orar neste momento. Senhor, nós somos fracos, falhos, e o nosso conhecimento é limitado diante da Tua Sagrada Escritura. Por isso pedimos a Tua iluminação. Permita-nos, ó Deus, aprender de Ti e aprofundar no amor, no zelo, na obra do Senhor. Conhecê-lo mais nos ajuda a nos conhecer e nos ajuda, Senhor Deus, a caminhar em retidão, em temor, em obediência. Em nome de Jesus. Amém. Nosso texto base é Apocalipse 1. Abra lá o seu texto em Apocalipse 1, do 1 ao 3, que nos diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Esse texto base, e começando aqui com o contexto histórico, a primeira coisa que nós vemos, o primeiro ponto aqui relevante para nós é a questão da revelação. Apocalipse, revelação ela é atrelada, ela tem como posse de Jesus Cristo. O termo aqui grego, o termo nos mostra uma relação de posse de Jesus Cristo. Então, quando nós dizemos que essa revelação é de João, essa revelação foi dada a João, foi concedida a João, foi transmitida a João pelo próprio Jesus Cristo. Isso mostra a relação de Deus desde o Antigo Testamento. Isso nos esclarece sobre o ato de Deus se revelar a nós, amoroso, o ato de Deus ser misericordioso e não nos deixarmos tateando como cegos, que não podem enxergar, não podem ser conduzidos ao caminho, e não nos deixou às cegas, mas Ele se revelou, Ele, como Calvino trataria, balbuciou aos homens a sua grandeza, para que nós viéssemos adorá-lo como Ele requer, como Ele quer, como Ele deseja. Mas também, aqui o texto mostra essa revelação de posse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A revelação de Jesus Cristo, ela mostra, dada por Deus, para mostrar aos seus servos. Os servos aqui, e aqui o termo mais propício são escravos. Nós somos de relação de escravos de Deus, e isso é muito forte, ainda mais falando do nosso contexto. Mas a questão de escravidão aqui é de alguém que foi tomado, comprado, e esse agora vive no serviço do seu Senhor. Nós somos comprados por sangue, nós somos comprados por Jesus Cristo. E agora, como escravos de Cristo, nós somos conduzidos, nós recebemos dele a revelação das coisas que irão acontecer, das coisas que têm acontecido e o propósito dessa revelação. Então, antes de caminharmos sobre esse contexto tem um autor. Então, esse servo, o servo que foi revelado a João, ele também tem um outro ponto, os bem-aventurados. Então, é uma revelação, tem o seu autor, e aqui a autoria tem a sua dupla função, né? É questão de dupla função, e os bem-aventurados que recebem essa revelação. Então, o primeiro ponto foi sobre a revelação,
e Apocalipse é um dos mais difíceis de ser definido, tendo em vista que parte dessa dificuldade está no fato de que o Apocalipse se funde com gênero coincidentes, escrito visionário, profecia e visões escatológicas do futuro. Então, ela tem dupla função. A profecia ela tem algum impacto direto, né? Impacto considerável no livro, o gênero profético, porque tem duplas funções. Primeiro é atingir o coração dos ouvintes no seu tempo, e depois mostrar características disso para o futuro. Então ele aponta para o presente, traz correlações do passado, aponta para o presente, mas também tem os seus significados futuros. Então a profecia ela é difícil, e o texto de Apocalipse é difícil, por questões das suas funções, seus comprimentos, vários comprimentos, suas facetas, né? Como um diamante, você vê vários ângulos. Então, aqui trazendo relações do passado, mostrando ao presente, ao seu tempo, e também relacionando questões do futuro. Então, essa questão de revelação. A revelação que foi dada por Jesus Cristo, ela tem esse impacto de um Deus que conhece tanto o princípio, que é as coisas que são e as coisas que virão a ser. Então nós veremos essa realidade no texto, no livro de Apocalipse. A questão de autoria. Então quando olhamos o autor, nós temos primeiro uma definição do autor que escreveu o livro. Então nós vemos João sendo relacionado aqui no verso 1. Servo João notificou ao seu servo João. Quem é esse servo João? Esse João ele tem no seu contexto histórico, ele tem um testemunho cristão primitivo. Então Melito era presbítero em Sardes. Sardes, se olharmos aqui, foi o capítulo 3, nós temos a carta à igreja de Sardes. Então, Melito era presbítero em Sardes, que recebera o livro de Apocalipse. Irineu era de Esmirna, e afirmaram ter ouvido Policarpo, que por sua vez conversara com o próprio apóstolo João. Então, nós temos um testemunho primitivo muito forte, que dá base para o autor João, este João aqui seja o apóstolo João. Então uma questão de defesa também é vista na própria carta. Olha o versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então quando nós olhamos para João, João, ele poderia muito bem ter se designado só com o pronome pessoal aqui, eu. Mas ele vai além, ele vai dizer eu, João, e coloca uma designação, irmão vosso e companheiro na tribulação. Esse irmão vosso, trazendo a ideia, quando esses irmãos das 7 cartas receberam o livro, receberam o livro completo das cartas, eles olharam para esse texto e viram uma familiaridade, como se eles estivessem vendo a imagem deste que está escrevendo. Então, quando eles olharam para eu, João, irmão vosso, eles tiveram a sensação, a realidade na mente deles de quem era esse João. E, além do testemunho primitivo, o testemunho da carta nos mostra que, naquele tempo, alguém bem conhecido, alguém que tinha autoridade, e a questão também de autoridade, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Que ele testemunhava a prisão
que veio a este João, e João aqui nós também defendemos, junto com os estudiosos do texto bíblico, também a pessoa do apóstolo João, a sua autoria, a sua defesa. Este João é o apóstolo João, o discípulo amado. Então, com isso, nós temos aqui uma defesa, né? Na verdade, uma grande aplicação para os nossos dias. É a questão da perseguição, não por causa das palavras de João, não era perseguição por causa das questões políticas, ele não era partidário ao imperador X, ao imperador Y, à posição X, mas aqui a luta do apóstolo João é com o testemunho de Jesus Cristo. O que levou ele a ser preso na ilha de Patmos foi a contraculturação. Ele era contra a cultura do seu tempo. Agora, qual é a sua perseguição? Como nós temos nos moldado hoje? Conforme o testemunho de Jesus Cristo? E aí as ações corretas de um cristão, um pequeno Cristo? Ou nós temos nos moldado a nossa cultura? Então essa é uma grande pergunta para nós. E precisamos responder. A aculturação, a ação de uma igreja que é cultural, ela abraça o mundo na sua correnteza, no seu mover das águas, né? Ela caminha, ela nada junto com a cultura. Então, em vez de mostrar para o mundo uma realidade de justiça, uma realidade de amor, uma realidade o verdadeiro amor, né? Uma realidade também de confrontação das pessoas, do seu pecado, uma realidade de zelo um para com o outro, de irmandade, de justiça própria, de um linguajar correto, ou nós temos nos moldado ao mundo e caminhado segundo a filosofia, o jeito do mundo falar, de tratar o outro, ainda mais nesse contexto nosso, né? Agora é hora de nós nos juntarmos, agora é hora de olharmos para a Escritura e vermos como esses homens se comportaram em meio à perseguição de um contexto político, de um contexto onde o imperador queria levá-los à adoração ao império, a homens. Então, e aqui condenando como ateus os cristãos. Olha que coisa, esse povo, o cristão naquele tempo era condenado como ateu, por não adorar ao imperador e aos deuses do império. Então, este João é o próprio apóstolo João. Fazendo uma recapitulação, a revelação é a revelação de posse de Jesus Cristo. Que esta revelação é amorosa, é para conduzir os crentes do seu tempo a um modo correto de vida. Então, quando olhamos para isso, temos que lembrar que esta mensagem é a mensagem de Jesus Cristo, àqueles que estavam sendo perseguidos na época de Domiciano, ele reinou o império dele de 85 até 96, mais ou menos, e dentro desse período, por volta ali de 90 a 96, nós temos a revelação de Jesus Cristo a João. Nesse período, o imperador, ele poderia, aqueles que anunciavam a Cristo Jesus, eles poderiam ser presos, lançados dentro de uma ilha, eram lançados numa ilha e também havia confisco dos seus bens. Então aqui no caso, essa ilha de Patmos não ficava diretamente ligada a Roma, ao imperador, mas ficava com os seus governantes, com aqueles os seus governos das localidades do império. Então mandou João para a ilha de Patmos, preso na ilha de Patmos. E a perseguição foi forte naquela região, na região ali da Arábia, aquela região
entrada da Grécia. Então nós temos o quê? Nós temos essa perseguição dos nossos primeiros irmãos. Com isso, eles, na aflição, na angústia desse povo, o próprio Senhor amorosamente se revela a eles e o conduz com uma carta de consolo e uma carta também demonstrando como eles deveriam agir. Então, a autoria de João. E agora os bem-aventurados, aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O que nós temos aqui é aqueles que são bem-aventurados. Bem-aventurados nos remete aos textos da Bíblia, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. O quadro é como uma introdução, assim como o Salmo faz uma introdução. Quando olhamos aqui os que leem, se olharmos lá no Salmo 1, vai nos dizer: bem-aventurado os homens que não andam no conselho dos ímpios, que não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Este mesmo sentido de andar, que não se detém, que não se assenta, é aqueles que não estão em pacto, ouvindo, atentos e segundo o molde dos ímpios, está caminhando segundo a sua vontade, a vontade dos ímpios. Mas o que ele faz? Ele é bem-aventurado no prazer da lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Se nós olharmos para o Salmo 119, nós vamos ver o salmista também relacionar a bem-aventurança naqueles que leem, que meditam, que caminham. Olha lá, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenas os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Então o texto do Salmo 119 também relaciona aqueles que ouvem, que meditam na lei do Senhor, que guardam a sua palavra. E Mateus 5, do 1 ao 12, é o padrão ensinado por Jesus Cristo aos seus discípulos do seu reino. Como é que é o padrão que o Senhor Jesus nos ensina, que Ele ensina ao seu povo? Bem-aventurados os humildes de espírito. E já começa a questão de humildade, de pobreza espiritual. E lança que o seu reino, a primeira coisa que nós precisamos ter é humildade. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, é o próprio Senhor revelando, é o próprio Senhor nos ensinando, e Ele traz à nossa memória aquilo que era prometido no Antigo Testamento, aquilo que se tornou realidade no Novo Testamento, e aquilo que é para o crente ouvir, aprender e meditar para ser mais que feliz. Recebemos do próprio Senhor Jesus as ordenanças de como devemos proceder até a sua volta. Seja um bem-aventurado.
meditando na sua palavra, reconhecendo. Você quer ser feliz, meu querido irmão? Se você quer ser feliz, aprenda sobre Jesus Cristo, sobre a sua vontade. Aprenda sobre a sua palavra. Debruce sobre a sua revelação, para que a bem-aventurança, ser mais que feliz, e num contexto desse de perseguição do povo de Cristo, e no nosso contexto hoje, onde enfrentamos a pandemia, onde enfrentamos angústias, onde enfrentamos vários contextos até de perseguição, e perseguição, digo, real do testemunho de Jesus Cristo, perseguição de morte, é hora de sermos bem-aventurados, mais que felizes, no Senhor Jesus Cristo, na sua revelação. Se o salmista diz que bem-aventurado, ele iniciou assim. Ele mostrou que bem-aventurado é aquele que guarda a sua palavra. O próprio Jesus Cristo mostrou que bem-aventurado é aquele que é humilde de espírito, aquele que se encontra em Cristo Jesus. Aqueles que são perseguidos são bem-aventurados. O próprio Jesus mostra na sua revelação que bem-aventurado, mais que feliz, uma felicidade intrínseca, que realmente, em meio à situação, em contexto, ele é feliz com Cristo. Ele consegue ainda despertar, acordar e viver, e mostrar para os seus vizinhos, mostrar para a sua família, conduzir a sua família, conduzir a si próprio pela palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e que nos torne assim felizes em Cristo Jesus. Vamos encerrar com uma oração? Senhor nosso Deus, agradecemos por estes momentos, agradecemos pela Tua palavra, que nos edifica, que nos mostra, Senhor Deus, que o Senhor é fiel e o Senhor nos mostra uma realidade completa pela Tua palavra. O Senhor é o autor de toda a Escritura, por isso que nós vemos a relação dela toda para conosco. Por isso nos ensina, nos ajuda a meditar nela por completo, para aprendermos a como viver até a sua volta. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai. Pedimos isso encarecidamente. Dá-nos paz, Senhor, em meio às nossas aflições. Nos guia, Senhor Deus, segundo o Teu querer, pelo Teu amor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.